vamos começar o nosso trabalho repetindo uma questão que foi abordada na aula de abertura em 10 de abril. E nessa aula de abertura, vários regionais assistiram e depois pediram esses dados. E continuo pedindo, realmente eu não sabia que ia ser tão interessante. E, obviamente, eu acredito que sim, mas não acreditava, na verdade, que vocês fossem se interessar tanto. Como naquele momento tinham os coordenadores e hoje são vocês professores, vou repetir para vocês a realidade que a gente tem visto e que nos levou a estar aqui hoje fazendo esse curso de educação psicomotora. Né? O que se observa? Que acontece com o nosso DFE? DFE é a Atividade de Desenvolvimento Físico Esportivo no SESC, que representa todas as nossas atividades de esporte, de atividade física dentro da programação. O que ocorre, nós colocamos aqui, né, com os dados recentes de 2012, como é que a gente está trabalhando tanto as atividades físicas quanto a iniciação esportiva. Tá? A iniciação esportiva está dentro ali do que vocês chamam, do que nós chamamos de desporto em geral. E os exercícios sistemáticos são as atividades de academia. Nas atividades de academia, a gente tem basicamente adultos. Na atividade de desporto em geral, é onde acontece a iniciação esportiva e onde nós teríamos o maior número de crianças e adolescentes sendo atendidas no SESC. Contudo, não é só criança e adolescente que estão sendo atendidas dentro de desporto em geral, porque atividades como natação, como algumas modalidades esportivas, lutas, né, artes marciais, entram adultos. Então, esse número que nós temos ali em desporto em geral, ele não é representativo do que nós produzimos com criança e adolescente na nossa programação, tá? Então, vamos ver aqui uma animação que o nosso amigo fez do GPR TV, que ele mostra exatamente isso. Como é que essa estatística de 2012 chegou nesse ponto, mesmo tendo nós, desde 2006, começado a trabalhar para melhorar a iniciação esportiva. Tá? Em 2006, a gente teve um congresso. Nesse congresso, a gente fez um levantamento diagnóstico, um congresso nacional. Mostramos nesse congresso nacional que a iniciação esportiva estava devendo muito, né, para o atendimento de crianças e adolescentes. Começamos, desde então, a trabalhar cursos de capacitação que foram diligentes anualmente. Nesses estudos, a gente montou, junto com os departamentos regionais, uma estrutura pedagógica, repensou a metodologia, se fez uma série de acréscimos, podas e aprimoramentos no que se vinha fazendo para poder corresponder a uma produtividade maior. Nessa animação, vocês viram ali o quanto cresceu, o que aconteceu nesse período. O nosso crescimento em desportos e cursos, né, sistemáticos, que é chamado aí propriamente dita nossa iniciação esportiva, cresceu 24%. Os exercícios sistemáticos cresceram 80%. Mas o que chama mais atenção? Os desportos, a gente fez várias capacitações, a gente fez inclusão dele no programa de gratuidade. Todo o investimento que teve cresceu só 24%. E acredito até que a tendência que estava em cada vez diminuir, a gente até
teve aí um resultado positivo. Os cursos de exercício sistemático, no mesmo período, sem, digamos assim, um investimento de incentivo tão grande quanto houve da parte técnica em esportes, ele cresceu, né, vertiginosamente. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, é assim mesmo. Mas continuamos ainda devendo muito com esse panorama crítico com relação a crianças e adolescentes, porque é uma fase muito importante e o SESC tem uma infraestrutura imensa, qualificada para trabalhar e não faz sentido, sobretudo, até porque iniciação esportiva você também consegue promovê-la com custo até bem menor de uma instalação toda de uma sala de musculação e tudo mais, e isso acontece também adequadamente para os exercícios sistemáticos. Então, verifiquem aí o que acontece. Já foi falado isso em outras apresentações, mas vale a pena retomar para dar a lógica do nosso entendimento, né? Essas evasões em programas esportivos não é um problema específico do SESC, né? Isso foi estudado já e na época do diagnóstico em 2006 a gente já usou esses estudos, que 47% das crianças elas evadem si mesmo dos programas, sobretudo entre 11 e 13 anos. E essas crianças, quando se evadem, elas se evadem muito frustradas. Sobretudo porque elas afirmam, 87% dessas crianças que saem, ou seja, quase todas, dizem que foi o pior que vivenciaram naquele período. A gente conhecendo criança, sobretudo criança que já estava com disponibilidade para fazer esporte, tendo que abandonar essa atividade, possivelmente foi algo muito ruim que ela deve ter sentido para poder abrir mão disso. As razões levantadas principais foram desmotivação e decepção na aprendizagem, e é aí que a gente entra na área técnica para poder ver o que a educação física está fazendo, o que nós profissionais estamos fazendo, o que o SESC se propõe e faz ou não faz, ou de que forma faz e que poderia vir a atender a essa dificuldade, vir amenizar esse problema. Somado a isso, a gente incorpora agora um estudo mais recente, foi apresentado ano passado na abertura do Move Brasil lá em São Paulo, pela Nike, que financiou a campanha, mas foi feita um estudo que veio a resultar nesse relatório Design to Move, desenhado para se mover, projetado para se mover, que foi feito com vários organismos internacionais de atenção à criança, né? O Colégio de Medicina do Esporte e outros organismos, ONGs, respeitados, cujo resultado mostrou o seguinte, que 50% das pessoas, dos adolescentes, aos 15 anos, eles já são, mesmo os que estão praticando, já são menos ativos que as crianças de 9 anos. Isso na Europa, tá? Nos Estados Unidos, é mais agravante ainda, porque 75% dos adolescentes com 15 anos já são menos ativos do que eram aos 9 anos. Essa pesquisa envolveu 5 países, incluiu também Brasil, África, Austrália, e também países da Europa e os Estados Unidos. Então, o que é que esse relatório orienta? Ele orienta que deve-se criar para as crianças primeiras experiências positivas em esportes e atividades físicas. E é isso que estamos conseguindo agora trabalhar e estamos bem avançados. A gente precisa, e é isso que nós estamos andando, nesse trabalho da educação psicomotora e da nova estrutura em esporte, para promover essa possibilidade de experimentar o seu corpo dentro de um programa de esporte, sendo que nessas primeiras oportunidades isso seja positivo para a criança. Outro é integrar a atividade física à vida cotidiana. Então, não é só fazer atividade física, o esporte no SESC,
Mas, junto com essa inatividade, a gente também está tendo obesidade, está tendo um sedentarismo absurdo pelo próprio o estilo de vida, que as crianças estão muito ligadas a jogos, a uma forma lúdica de vivenciar os jogos através de computadores e todos os equipamentos eletrônicos, né? Não vivenciando o seu corpo plenamente. E nesse curso a gente vai falar também sobre uma possibilidade de trabalhar nesse desenvolvimento e nessa percepção corporal, também ligado a aspectos que vão ser primorosos, eu acredito, para um programa de nutrição. Já existe aqui no DN uma vontade e conversas preliminares sobre um trabalho conjunto com o pessoal da gerência de saúde e com os técnicos da nutrição, que tomara em breve a gente já possa estar discutindo isso com vocês também. Com base nesses dados que eu tenho falado, pensou em fazer uma proposta pedagógica. A gente fala uma nova proposta pedagógica, mas, de fato, nós não tínhamos uma proposta pedagógica, né? O SESC tem uma estrutura de aulas por modalidades esportivas e, num enfoque de escolinha, a criança vai lá, se matricula em qualquer idade numa modalidade esportiva. Os estudos mostraram que ensinar o movimento técnico precocemente não é tão, digamos assim, fácil de se aprender. As crianças não costumam ficar muito tempo, nem toda criança mostra um desempenho, um nível de aptidão ou de experiência prévia que permite ela ter prazer, ter sucesso nas atividades. E essa proposta que a gente trabalhou, estudou e estamos aí implantando, e esse curso tem a ver com a capacitação justamente para que isso aconteça nos regionais mais e melhor. Ela está vinculada ao prazer pela prática com propostas lúdicas. Ela também tem o propósito de inclusão, porque ela valoriza todos os níveis de aptidão individuais. Aprimoramento das percepções de coordenação. Nessa faixa etária que a gente está falando de educação psicomotora, o desenvolvimento perceptivo e coordenativo é o foco. É o foco porque ele é a base para a integração sensório-motora e a base para você poder transitar bem nas aprendizagens esportivas de modo a ter prazer, de modo a ter superações e ter aprendizagens que lhe deem satisfação. O fortalecimento da autoestima, né, dentro do próprio processo pelo que ele valoriza e preconiza. E também a gente observar que isso é uma ação educativa também para o desenvolvimento de valores. E o desenvolvimento de valores sai do clichê tradicional que se refere à disciplina, né? Ele se refere, sobretudo, pelo exemplo e autoconhecimento. O exemplo é o que nós, que somos líderes e referência para as crianças, passamos, o que elas aprendem com o nosso modo de ser, agir e atuar com elas, e o autoconhecimento na medida em que as crianças possam, através das experiências corporais, conhecer um pouco mais de si mesmo. Como eu funciono, como eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso, o que eu não posso, e como eu consigo avançar naquilo que hoje eu não posso, também chegando a poder fazer as coisas que a mim são importantes e que a criança deseja, sem precisar interromper a sua meta de aprender esporte, né? Ou outras habilidades que, no nosso caso, enquanto professor de educação física, estejam vinculados a um sucesso no seu domínio corporal. Então, o que aconteceu? A gente montou essa estrutura de trabalho. E essa estrutura de trabalho, né, como vocês viram, que na evasão, uma das principais razões estava a decepção na aprendizagem, então isso estaria ligado à metodologia. Vários aspectos, como aprendizagem precoce de esporte, leva a criança a ter um movimento estereotipado, um movimento aprendido, um movimento automatizado, um movimento corrigido, um movimento esquemático, né, que a gente chama de movimento estereotipado. Não é
favorável nessa faixa etária, até porque ela precisa primeiro dominar o corpo para depois dominar o movimento, né? E aí ficou estruturado assim. Até os 6 anos, as crianças têm atividades de base psicomotora, né? E ali você trabalha de 6 até os 7, porque 6 e os meses também incluem nesse nível, nessa primeira etapa, né? As características desse trabalho, ela é baseada no desenvolvimento motor e no controle do corpo. Imagina que nesse momento as crianças não estão aprendendo o movimento, elas estão vivenciando o movimento para aprender mais e melhor controlar o seu corpo, perceber o mundo e poder dar conta de si, do ambiente e da relação com o outro, né? Então, aqui tem uma série de atividades, vocês vão fazer exercícios perceptomotores, jogos recreativos, não há um compromisso aqui em aprender movimentos específicos esportivos. Depois, né, dos 7 aos 10, ele vai aprender esporte sim, em forma de circuito, com diversificação, com trocas, com mix de atividades. É o esporte, mas de forma lúdica. Não há aquela preocupação que a criança esteja ali fazendo o movimento técnico corretamente. A partir dos 11 anos, sobretudo se a criança já passou por todas essas etapas, ela vai ter condição plena de aprender com conforto e de forma mais homogênea para o professor trabalhar também, uma aprendizagem dos movimentos estereotipados, tá? Dos movimentos técnicos. O que acontece? Como dos 6 aos 10 anos, o desenvolvimento plástico, é muito plástico o desenvolvimento neurológico, e vocês terão noção, quem ainda vai implantar, quem já implantou já tem a noção de como é veloz a possibilidade de aquisição de habilidades corporais e motoras e até esportivas nessa faixa etária, porque o sistema nervoso está numa propulsão de desenvolvimento em que as experiências vêm e alavanca todo esse processo de ajuste, de aprendizagens e de desenvolvimento, de fortalecimento da sua estrutura e da sua coordenação. A nossa intervenção nessa faixa etária, quanto mais tempo nós trabalharmos, mais chance nós teremos das crianças, quando estiverem começando a aprender efetivamente o esporte, elas estejam capazes e não vão sair, como apareceu aquela pesquisa mundial, que dos 11 aos 13 anos é onde tem a maior evasão, que é justamente onde a gente vai começar a ensinar o esporte. Então, por que não vai ter essa maior evasão? E alguns regionais que já colocaram, já mostram que o volume de crianças que estão vindo desde a base psicomotora estão ficando com uma retenção muito maior, não estão saindo dos programas e as turmas estão ficando cheias e com mais retenção. Porque elas vão chegar ali todas com condições de aprender, sabe? Só uma limitação muito grande poderia colocar uma criança com uma dificuldade muito limitadora, muito angustiante para ela não conseguir acompanhar uma iniciação esportiva a partir dos 11 anos, sobretudo na metodologia que a gente vai trabalhar, que vai obedecer uma graduação na sua dificuldade, na sua complexidade, né? Vai ter os momentos de transição e a criança não vai ser colocada em nenhum treinamento, até porque o SESC não está compromissado diretamente com formação de atleta. Mas nós estamos compromissados, sim, em ensinar o esporte da melhor forma e com a maior eficiência. Por quê? Quem aprender bem a praticar o esporte vai ser um adulto também que vai praticar esporte. A criança que pratica esporte poderá fazer parte de uma nova, digamos assim, geração de pessoas em que estará inserido na cultura brasileira uma maior vivência de esporte. Então, ali o esporte total já seriam acima de 14 anos e os regionais também trabalham, mas essa estrutura basicamente tem a grande diferença do que vem sendo feito até agora, no seu primeiro nível, que é a educação psicomotora,
que não se tinha. E no segundo nível, também pelo mix, por esse desafio em trabalharmos uma iniciação esportiva geral, que não será uma reprodução da metodologia tradicional, ou do esquema tradicional, onde a criança participa de uma modalidade só. E por que a gente escolheu essa educação psicomotora para termos agora no nosso primeiro nível? Sobretudo por conta do desenvolvimento, né, infantil, e que ele já começa muito cedo o trabalho no SESC, nessa proposta, e ela é uma abordagem que ela deriva da psicomotricidade, né, que estuda o corpo e a sua expressividade, né, não é a tecnicalidade. Esses estudos da psicomotricidade, eles consideram na ação, no movimento, tanto no desenvolvimento quanto na performance desse movimento, os aspectos biofisiológicos, os aspectos socioafetivos e aspectos intelectivos. Tá? A psicomotricidade, ela veio para o Brasil na década de 70 e foi um grande plus, porque enquanto se tentou e se tenta, existe um movimento muito forte de uma ala acadêmica intelectual em tirar o esporte da escola, né? Mesmo que seja com argumento por um exagero de tecnicalidade. Eu acho que as escolas, pelo menos que eu trabalhei, que eu conheci ao longo da vida, e sobretudo as públicas, não têm esses recursos todos para se ter tanta tecnicalidade, nem de infraestrutura, nem de preparação profissional, para que a gente pudesse realmente trabalhar plenamente com formação de atleta. Mas, de qualquer forma, a psicomotricidade naquela época veio com conhecimentos de várias áreas, e a década de 80, quem estudou, quem entrou de cabeça, aprendeu muita coisa. Aprendeu por intermédio da psicologia, da neurologia, sobretudo, como entender essa relação do movimento com as áreas, né, ou seja, o fisiológico, o motor, com as áreas socioafetivas e com os aspectos intelectuais. Não só essas áreas estão por trás do mecanismo neurológico de produção desse movimento, como elas também, conforme elas estejam, elas reproduzem o seu comportamento, a sua afetividade e a sua gestualidade. Isso era um tanto virtual no assunto. Era chique falar, tinha que estudar muito, era bacana, mas, na verdade, era um assunto muito complexo, diferenciado, porque não se tinha esse aprofundamento na educação física, na formação, e nem todo mundo trabalhava, apesar de até concordar. E essa psicomotricidade, ela se expressou dentro da escola no que chamamos de educação psicomotora. A psicomotricidade, ela não é uma ciência, nem ela é uma técnica, nem uma metodologia. A psicomotricidade é uma área de conhecimento que congrega conhecimentos da neurologia, da psicologia e da pedagogia, né? E para dentro da escola, tirando desse arcabouço acadêmico, veio o viés da educação psicomotora. Como temos também a reeducação psicomotora, né, que bebe nas fontes todas que a psicomotricidade proporciona de estudos, como temos a terapia psicomotora. Cada qual tem a seu trabalho, seu perfil de trabalho diferenciado. E o que se chamou de educação psicomotora foi o que veio assim como uma luva para a educação física poder se respaldar em não fazer uma reprodução de treinamento de esporte com criança e se fazer um trabalho corporal que viesse beneficiar a criança no seu desenvolvimento geral, inclusive nas 3 áreas, né? É o que está escrito aí no slide, né? É uma visão holística
que considera o indivíduo como uma unidade de realidades físicas, emocionais e cognitivas, que interage com os outros e com o meio social envolvente. Sempre a educação psicomotora até por beber na psicomotricidade, que tem como seu grande forte a base neurológica, acredita e tem teorias suficientes que mostram que ela ajuda as crianças a desenvolver as capacidades, encorajando não só as práticas corporais, como as práticas relacionais ao longo da vida, como também as aprendizagens escolares. A gente não está aqui falando de educação física escolar, né? Existe uma polêmica sobre essa questão e os livros de neurologia, sobretudo esse aqui que é o mais recente, 2012, eles têm condições de fazer, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse neurologista aqui, desde que ele já tem, né, um bom percurso na carreira acadêmica, mas ele, desde estagiário, trabalhou nas pesquisas que envolviam a atividade física e as atividades cognitivas e as emocionais. E, hoje em dia, ele faz esse resumo histórico e os apanhados atuais que estão dentro dessa compreensão, até onde a nossa atividade corporal interfere na nossa estrutura cerebral e na nossa capacidade de comportamento. Bernard Couturier e André Lapierre, que são dois autores importantes, né, nessa época em que veio a educação psicomotora para a educação física, sobretudo aqui no Brasil, foi muito abraçada. E acredito que é o que permeia o trabalho da educação física com crianças até hoje, né? Apesar de que não se tem incentivado dentro da área da educação os estudos com base na biologia, né? E eu já vou retomar essa questão que mostrará mais ou menos como é que é a tendência de pensamento e as bases que tem sendo discutido nos parâmetros curriculares de educação física, mas de uma forma en passant, pelo menos para a gente se situar, porque nós somos professores de educação física, né? E o SESC tem um compromisso um pouco diferenciado do escolar, mas a gente precisa saber em que medida, porque a gente tem um viés aqui um pouco fortalecido na biologia, enquanto não há esse incentivo na área acadêmica para os instrumentos curriculares para as escolas, né? André Lapierre e a Couturier, nessa época da formação da educação psicomotora nas escolas, eles fizeram um trabalho fantástico, que também vamos retomar, que é ensinando as nuances e os contrastes, como trabalhar esse desenvolvimento perceptivo das crianças com relação a isso. E Lapierre eu não tenho acompanhado, mas o Couturier avançou muito nisso para a área de terapia, né? Então, atualmente, a gente, para o trabalho da educação do esporte, da iniciação esportiva, não é um conteúdo que vá diretamente nos interessar. Mas eles mesmos traçaram que o corpo é visto como um mecanismo, né, de evolução neurofisiológica. Apesar de que hoje o trabalho deles seja muito mais focado no psicológico, né, no emocional, eles partiram dessas compreensões da evolução neurológica, né, com traços emocionais profundos que surgem por meio de experiências somatopsíquicas, particularmente na primeira infância. Que característica tem, então, essa educação psicomotora que veio aí para o Brasil, que se organizou através dos estudos da psicomotricidade e que agora a gente está trazendo para trabalhar também no SESC como uma base para o desenvolvimento da nossa aprendizagem esportiva? Bom, vem a ver com aquilo que a gente pegou dos dados do porquê as crianças estão desistindo de fazer
o esporte. E ela propõe que seja trabalhado a espontaneidade do gesto motor, né? Que a criança viva ali, explorando o corpo, numa situação de criatividade, que a utilização do seu corpo possa acontecer em todas as dimensões, que a virtualidade cognitiva, que exista uma virtualidade cognitiva no movimento. E o movimento é um aspecto básico do ajustamento corporal e que a valorização do erro é importante no processo de desenvolvimento. Isso aí vem em contraponto à repetição servil do gesto, ao estereótipo do gesto, à cobrança de um modelo de movimento nessa faixa etária. Também a frustração quando a criança erra, porque você vê como referência o atleta ou a pessoa que fez melhor, ou seus coleguinhas, né? Que quem está bem, eu não estou bem, eu não consegui fazer. A criança tem consciência disso. E muitas vezes ela não se sente confortável de não ter conseguido e não ter acertado. Mas a educação psicomotora, ela acontece durante o erro. Mais adiante a gente vai ver nas pesquisas neurológicas que justamente o desenvolvimento acontece do seu corpo, do seu organismo, da sua estrutura neurológica, da sua estrutura comportamental, de todas as potencialidades, ela acontece enquanto você ainda está errando. Depois, quando você automatiza, você já faz aquilo condicionadamente, o seu desenvolvimento ali interno não está mais acontecendo, ou se estiver acontecendo, é numa proporção insignificante, comparado ao grande boom que acontece dentro de você, enquanto você está no ensaio e erro. Então, é importante desmistificar esse constrangimento do erro e incentivar as crianças. Ok, você errou, mas está muito bom, é isso mesmo, vamos lá. Puxa, agora você acertou? Então agora eu vou ter que arrumar uma coisa que vai fazer você errar, porque é no erro que a gente está se desenvolvendo. Deu mais um passo? Ok, então vamos arrumar mais uma dificuldade. E é assim que a criança faz seu conteste, a sua competição consigo mesmo, mas com uma tranquilidade. Eu errei porque eu estou ganhando. E não eu errei porque eu não posso, eu sou incapaz. Essa é que é a compreensão que os profissionais têm que ter para poder passar para as crianças. O que aconteceu aí também, e é importante a gente saber para se situar, para entender por que nós estamos nessa escolha, e que não foi minha, nem foi de uma pessoa aqui no SESC, mas sim de um grupo estudando juntos, né? A gente recebeu de informações sobre movimento, conhecimentos, pesquisas de diversas áreas, né? Então, apesar de quem compilou isso para a gente, traduziu para o esporte ter sido a psicomotricidade, e eu, com certeza, não tenho medo de dizer que a pessoa que mais trouxe conhecimentos que envolve essas três escolas que estão aí, a americana, a europeia e a soviética, para nós foi Vitor da Fonseca, pelo menos na forma em que ele organizou toda a literatura. Ele compilou o que nós poderíamos ter de diferencial em cada um. Vejamos, a escola americana, ela estudava o movimento através da aprendizagem motora e de desenvolvimento motor. A aprendizagem motora, ainda que a gente use hoje como um termo mais coloquial, como aprender uma modalidade esportiva, lá a aprendizagem motora era um estudo de laboratório específico para a formação de atletas, preocupado com adultos. Não era no sentido em que a gente pode usar hoje numa pedagogia infantil, ainda que usemos. O desenvolvimento motor era ligado, sim, à criança, né? O que acontece é que, numa primeira fase, digamos até uns 15 anos atrás, esse desenvolvimento motor era um estudo realmente muito mecânico, centrado no produto, né? Então, você pega livros das escolas americanas, o que tinha ali de estudo sobre o movimento? Como é que executa? Vários filmes acompanhando o andar.
como em cada faixa etária o pé pisa, qual é a habilidade que eu ganho, como é que o movimento evolui. Então, era uma reprodução técnica, né? Cinética do movimento. É uma preocupação com o produto. O que sai ali? Na segunda fase do processo, e que eu também não tenho a menor dificuldade de dizer, que um grande colaborador nas nossas bases de estudo foi David Galahu, que pegou e tornou o desenvolvimento motor focado no processo. Por mais que ele não tenha se abstido de observar a evolução das habilidades motoras, a forma que os movimentos se organizam ao longo do tempo, ele se centrou no processo. O processo, ele está vendo o quê? Processo de desenvolvimento. Que interferências tem para uma criança fazer um movimento desse ou daquele jeito, para ela estar nesse ou naquele outro estágio. Então, ele, inclusive, desenvolveu, e a gente vai ver logo a seguir, uma classificação que nós utilizamos para poder organizar também a nossa estrutura em esportes. A escola europeia, foi deles que veio a psicomotricidade, né? E muito ela se traduz no que a gente recebeu como psicocinética do Lebouche, né? E lá na Europa, sim. Aí eles muito menos preocupados com esporte, muito menos também preocupados com padrão de movimento, veio muito estudo sobre o movimento enquanto o resultado das ações cognitivas, afetivas e motoras. Com estudo basicamente em dificuldades, em problemas de dificuldades, estudo com pessoas com limitações por acidente na Segunda Guerra Mundial, com muitas experiências feitas com o corpo humano na recuperação de movimentos, se viu a implicância que esse movimento tem a partir da interação com os aspectos de vivências afetivas e também das possibilidades de compreensão, de cognição. Sejam elas interferindo no movimento, seja o movimento interferindo nelas, né? Ou modifica o movimento, ou modifica as suas competências, as suas capacidades nessas outras áreas. A sociomotricidade, ela veio sobretudo da União Soviética, né? Vygotsky, né, que é um grande conhecido na área de educação, né, sobretudo, principalmente a construtivista. Vygotsky, ele trouxe para a gente a compreensão de como a cultura interfere no movimento, né? De como a gente reproduz uma gestualidade também aprendida, uma gestualidade que tem um emocional, sim, mas um emocional de valores coletivos. E isso é fantástico. Todos os pioneiros, né, são pessoas geniais que conseguem fazer entrelaçamentos desses conhecimentos. E só volto um pouquinho à europeia, porque ainda que a psicomotricidade tenha muito dessa compreensão sociológica do movimento, eles também trouxeram o que a educação também escolar valoriza muito, ou pelo menos eu tenho visto citações na área de educação, que é a compreensão do Vallon sobre os conhecimentos do Vallon que nos trouxe a ligação sobre o emocional e a ação motora, né? Em cursos anteriores, a gente aprofundou essa questão, né? Então, só retomando, o Vallon tem os estágios de desenvolvimento emocional e que vai mostrando que a criança se expressa com o mundo, mesmo sem as habilidades motoras, desde os movimentos reflexos, movimentos rudimentares, a sua forma de pedir, de querer, de se comunicar com a mãe, o choro, o que significa, as suas expressões, das mais sutis, os movimentos que são de expressões mais sutis, até a sua forma de se relacionar com movimentos um pouco mais evoluídos na sua interação com o ambiente. E foi uma grande satisfação, né, ter esses dois
grandes pesquisadores, né? Grandes sábios, trazendo esse conhecimento sobre a cultura e sobre a afetividade na relação com o movimento. Contudo, é a parte mais biológica, ainda que os dois sejam médicos ou neurologistas. Observem aí, contudo, apesar de eles estarem muito ligados à área biológica, o que se pegou deles foram essas categorias com a ligação social e com a ligação afetiva. Mas olha a formação desse pessoal, que eu tiro o chapéu e que, ainda que nós tenhamos várias pessoas que não fazem parte aqui e que constroem o que nós temos hoje, eles são a base dessa cadeia toda de estudiosos que vieram desenvolver estudos até então. Né? O Vallon, ainda que tenha falado do emocional, ele é médico, ele é filósofo, psicólogo do desenvolvimento e teve pesquisas em neurologia. O Vygotsky é médico, neurologista, pai da psiconeurologia, que é o nosso grande boom atualmente, né? E sociólogo e pedagogo. E vejam, né? Vallon já morreu em 62, Vygotsky em 34. Luria, fantástico, inclusive é com base nas estruturas dele que a gente vai desenvolver todos os nossos elementos de trabalho na educação psicomotora na aula prática. A Rúria Guerra, um psiquiatra que eu acho assim, erudito ele, né? Humanista, estudou uma psiquiatria eclética, não é uma psiquiatria fragmentada, como a ciência costuma fazer, né, na área da medicina. No Brasil se fala muito pouco, mas nós temos o casal Lefebvre, né, da neurologia infantil. Ele foi o fundador, propulsor dessa área no Brasil. Então, o que a gente tem hoje de avançado, e se tem muita coisa em neurologia infantil, foi feito por esse pessoal de São Paulo. Ele faleceu em 91, mas prêmios internacionais, estruturou categorias e conhecimentos que não serviram só para nós, mas são referências internacionais, né? E Piaget, biólogo, psicólogo, epistemológico e educador. Então, vejam que quem falou sobre isso que a gente estuda e que está por trás da nossa proposta de educação psicomotora, não é um médico comum, é médico e filósofo, é pai da psiconeurologia, são caras geniais, que não viam um viés, que não viam um pedaço do ser humano, que eram pessoas realmente capazes de pegar a dureza de um estudo de laboratório e fazer as suas relações de como o mundo funciona e de como uma alma funciona, um ser humano funciona, e não o nervo funciona ou a minha questão afetiva ligada a uma específica experiência funciona. Por mais que nós façamos teorias onde a gente pegue pedaços e junta a nossa lógica e faz uma outra teoria, nós temos que reconhecer que provavelmente eles conversando não teriam tantos antagonismos como se tem muitas vezes quando se estrutura determinadas metodologias e se assume alguns valores específicos do estudo de cada um. Mas o que aconteceu? Que bebeu nas fontes desses caras e que trouxe mais influência para a educação física, nós teríamos Lebouche, tá? Que também era médico, professor de educação física, especialista em reabilitação funcional e psicomotricidade. E o Lebouche, ele traçou muita coisa que até hoje a gente desenvolve em educação psicomotora, que estão traduzidos em vários livros de propostas de atividades, mas que às vezes a gente nem sabe que está respaldado nele. Como eu falei do Lapierre Couturier, aproveitando aquela citação, eles também foram muito apoiados por neuropsiquiatras e psicanalistas, psicólogos, linguistas, quando eles criaram a prática psicomotora educativa e preventiva, naquele aspecto que eu falei sobre a utilização de uma metodologia de contrastes. Ainda que tenhamos já trabalhado isso em cursos anteriores, só lembrando, o contraste é a sua intervenção pedagógica, onde quando você ensina uma certa noção perceptiva, você trabalha com o contrário dela, né? Então, o que é alto, o que é baixo,
e em todas as dimensões, todas as noções perceptivas, você faz o contraste, mas depois você vai trabalhando também a graduação, a intensidade de cada uma delas, porque o que é alto e é baixo, ele é numa perspectiva de relação, né? Então, isso aqui pode ser alto e ser baixo, mas em compensação, se eu comparar isso daqui que era baixo com esse outro aqui, ele já não é mais baixo, ele é alto. Então, essas graduações, essas intensidades, são muito, essas nuances, como eles chamam, são muito bem abordadas nos livros deles, que são bastante práticos, e nós temos aqui na nossa referência bibliográfica. Como eu falei, o Couturier se aprofundou muito com a parte psicológica e tem uma metodologia muito voltada para a terapia, e por isso hoje a gente aproveita menos esse material para um trabalho pedagógico em iniciação esportiva, não sei a educação física escolar, mas acredito que não. O David Gallagher, que é o que eu falei que fez o grande boom nos Estados Unidos, que tinha as teorias muito mecanicistas e transformou o desenvolvimento motor, que era para criança, em estudos voltados para o processo e não para o padrão, é o que tem dado a gente muitas referências e muita possibilidade de organizar, planejar e entender o nosso trabalho em educação física. O Vitor da Fonseca, ele continua aí, né? Esses dois eles são vivos, continua nos fornecendo possibilidades de trabalho com a educação física, mas assim, o Vitor da Fonseca está muito mais preocupado em estabelecer um movimento com as relações psiconeurológicas e traz, digamos assim, um aprofundamento genial dos links e da forma de nós podermos compreender esses assuntos que são realmente complexos, tá? Principalmente para a gente que não é neurologista e nem tem todas essas incursões pelas áreas que ele tem como experiência, como conhecimento e até como criador de diversas organizações teóricas aqui, mas nos ajuda muito. Já o Gallagher e o Lebouche, eles trazem possibilidades práticas de atuação. O Vitor da Fonseca não traz a prática, mas em compensação ele fundamenta muito bem o que esses vêm trazer para a educação física, como várias outras pessoas. Não estão aqui citados, mas não podemos deixar de falar. Ayrton Negrini e Wilson Bagatini são dois grandes profissionais brasileiros com muito conhecimento, que desenvolveram muita coisa prática que podemos utilizar no trabalho da educação psicomotora com crianças. Então, aqui só dando mais uma possibilidade de vocês verem o que é que o Lebouche contribuiu tanto, é com uma teoria chamada psicocinética, né? E que essas atividades, elas são para o desenvolvimento global da criança. Procura conscientizar a importância das questões psicomotoras na evolução da personalidade e do sucesso escolar. A neurologia sabe dizer sobre isso, apesar de que a escola até possa ter, né, uma linha de pensamento em que desvincule isso, eu não sei em que dimensão isso acontece, mas os estudos, desde que eu iniciei até hoje, os novos e os antigos, e as experiências que eu tenho visto como professora, como estudiosa e como terapeuta, eu acredito plenamente nisso e vejo isso acontecer a olhos nus numa proporção muito maior, muito mais evidente do que eu tinha quando eu comecei a me interessar por isso, mas duvidar que isso fosse verdade, né? Então, todas as minhas pesquisas foram para testar sobre isso. Entrei na faculdade porque eu era atleta e porque eu amava esporte. Aí não podia mais ter esporte, porque tinha uma corrente opressora ao esporte na escola. E veio essa proposta da educação psicomotora, que, apesar de ser fascinante, eu achava extremamente virtual e que poderia ser uma grande mentira, né? Porque a gente se liga a doutrinas, a teorias e leis, que elas são um boom, uma grande crença, e você até é subestimado se não concordar, não fluir nesse movimento daquele momento, né? Mas, na verdade, eu tive muita dificuldade de aceitar isso e, por isso, todos os meus estudos foram para tentar descobrir se isso era verdade.
Mais do que os estudos, a prática com crianças com dificuldades e a prática em escola mostrou que isso realmente não pode ser deixado de lado por um educador físico, por um professor, por um educador, seja do que for, né? Ninguém educa só físico, educa pessoas. E o método dele, a gente vai trabalhar em todos os vídeos que preparamos aqui com as criancinhas. O que vai estar acontecendo é justamente essas 3 etapas do método que a psicocinética também preconiza, que é a estrutura perceptiva, o ajustamento postural e o ajustamento motor. O Vitor da Fonseca, a gente vai trabalhar em cima dele nas estruturas do próprio curso, porém, verifiquem o seguinte, que ele tem de maior contribuição os aspectos neurológicos do movimento, e gostaria que vocês vissem o Manual de Observação Psicomotora, tá? E um livro que é chamado Escola, Escola, Quem És Tu? Esse livro ele fala sobre a influência das diversas escolas e dos países que tiveram a sua formação de conhecimento e que interferiram nesse arcabouço teórico geral. O David Gallahue, ele teve os livros sobre desenvolvimento motor, né, que eu acho que é o que se tem em educação física de uma forma bem estruturada para o trabalho, está traduzido em português e está representado em trabalhos de vários estudiosos, inclusive um que eu admiro muito, que há muitos anos atrás também estava muito mais para o padrão do movimento do que para o processo, mas que é o nosso grande e admirável Gotani, que também utiliza a mesma estrutura de desenvolvimento que é do Gallahue, que foi estruturada antes, né? E, então, eles classificam o movimento nessa estrutura e também, né, o grande mérito de reverter os estudos de um padrão de movimento para centralizar no processo de desenvolvimento. Esses aqui são os caras, eu já apresentei em um outro curso, né? O baixinho de camisa preta é o Vitor da Fonseca, o do meio é o Vitor Gallahue, eu, né? Nós todos em Cuba, né? Então é muito curioso, porque era a Europa, os Estados Unidos e a Marizinha aqui, né? Todo mundo reunido em Cuba, depois de uns 18 anos, 15 a 18 anos, lendo eles, admirando, tentando imaginar quem eram esses caras, e foi nesse momento aí que a gente pôde conversar muita coisa, e todas as minhas questões que eu reivindiquei a eles para avançarem e contribuírem mais e melhor, contando como na educação física eles são importantes aqui no Brasil. E aí eles falaram, estamos aposentando, agora é com vocês. Chegamos agora nos principais pesquisadores e colaboradores com a educação física nesse aspecto em que a gente introduziu no SESC, que é a educação psicomotora. Não é só o fato de que as crianças de 4 a 6, e tem regional que já está trabalhando até a partir dos 3 anos na educação psicomotora, vão ter um público ali e, sobretudo, porque esse público tenderá também a ter continuidade nos nossos programas esportivos. Mas vale ressaltar que, tirando lá uma modalidade de natação, crianças dessa faixa etária não costumam frequentar o SESC. Não há DFE representativo com atividades com crianças inscritas até 6 anos de idade. E o regional que implantou, e o que eu acompanhei, porque os outros também, eu sei que São Paulo também já está há bastante tempo com trabalhos de atividades corporais com criança nessa faixa etária, deve também estar sendo um sucesso. Mas no curso que a gente fez lá em Goiás, a gente observou que é muito sucesso mesmo, é muito mais do que as nossas aflições passaram, porque, né, era uma atividade que não era o esporte propriamente dito, e também para uma faixa etária que não costuma já estar inserida em programa esportivo. Se a gente tinha pouca criança em esporte, nós tínhamos muito menos nessa faixa etária. E essa faixa etária, sendo trabalhada nessa forma que, pelo menos, quem colocou pôde mostrar, é um sucesso. As crianças brigam pelas vagas e, no geral, elas têm uma retenção
muito alta, porque elas não costumam desistir dos programas, a não ser com uma razão bastante plausível, né? O que a gente tem conseguido saber é que tudo que a gente conhecia em psicomotricidade sobre a importância das percepções do sistema nervoso, dos benefícios disso através da atividade física, e era um tanto virtual, porque eram os caras geniais que fizeram, mas ainda não se tinha, né, comprovações visíveis, concretas dessas teorias, por falta talvez de equipamentos, e seja o que for, acabaram sendo realmente ratificadas na década de 90. Então, muitos dos estudos da neurofisiologia, neuropsicologia, todas as neuros, né? E que para nós interessa muito, que se trata da neuroplasticidade, é um nome que a gente deve ter em mente, para quem trabalha com movimento, veio trazer para a gente uma confirmação, né? Uma confirmação de coisas que a Rúria Guerra falava no início do século, que os outros grandes pensadores e estudiosos da área de neurologia de movimento, e seja ele ligado a qualquer aspecto psicológico e social, falavam a nós. Hoje, a neurologia tem condições de verificar com equipamentos, com instrumentos que dão essa legitimidade, né? E uma das coisas que é super interessante é que a capacidade do sistema nervoso se adaptar é grande, especialmente de todo o sistema nervoso, os neurônios. E eles se adaptam às mudanças do ambiente, né? Não do ambiente, mas principalmente ao que o ambiente provoca nas condições internas, né? Então, vejam só, o que isso quer dizer? Quer dizer que cai por terra isso aqui. Se acreditava que os neurônios não se regeneravam, se acreditava numa série de questões em que as áreas como fisioterapia mesmo, muitas vezes recebiam os clientes por um encaminhamento médico protocolar. As crenças eram muito mais em que lesões, problemas no sistema nervoso eram irreversíveis, do que ainda que com estimulação e melhoras pudessem ser, digamos, melhoradas, se não ter uma reversão do quadro, mas ter condições, pelo menos, de mobilidade, de independência. Ainda que isso acontecesse, ficava um tanto no clichê do milagre. Não se sabe como aconteceu, mas acontecia. Então, mesmo vendo concretamente, né, na observação empírica, a crença na pesquisa acadêmica, com todo o seu contexto paradigmático e conservador de pesquisa, que, por um lado, ela permite que a pesquisa tenha uma verossimilhança, mas, por outro lado, se aquela verossimilhança não for tão verdadeira, não abordar aspectos verdadeiros do dia a dia, ela consegue ter um poder de incutir uma crença que a própria visualização concreta não consegue, né? Então, às vezes você diz, olha, aquilo ali acontece todo dia e é verdadeiro. Porém, a ciência diz que não é verdade, que aquilo é impossível, ou pelo menos não tem nenhum estudo que comprove que aquilo é verdadeiro. Aí o que acontece? A gente fecha os olhos ao que vê e a crença toma um vulto muito grande. Então, assim, a crença, ela não é só religiosa, só cultural ou folclórica. A crença também é acadêmica, né? A gente vê que há 100 anos atrás, mais ou menos, um neurologista ganhou um prêmio por dizer
por mostrar as áreas cerebrais e dizer que as áreas cerebrais contêm as suas células específicas para cada função. Isso quer dizer que uma célula que está localizada numa área responsável pela percepção visual, ela só serve para isso. E elas são imutáveis e intransferíveis. Isso deu o prêmio Nobel. 100 anos depois, agora recentemente, o prêmio Nobel foi a comprovação do contrário, que células de uma determinada área do cérebro sendo implantadas em outra assumem a função daquela área. Então, nós hoje poderemos estar tendo verdades que amanhã não mais serão. A gente só não pode ter a prepotência de achar que os estudos dão conta de toda uma verdade. Mas existe uma parte de verdade aqui muito benéfica, porque não só a teoria, não só as observações instrumentais nas pesquisas, mas também as observações empíricas e no dia a dia têm contribuído, é a área da neurologia. E tem nos ajudado muito, tá? Então, o que acontece aqui? O que aconteceu? Na década de 90, né? E olha que curioso, na década de 90, de 80, início de 90, essa parte da psicomotricidade, que veio muito imbuída das percepções, muito imbuída de neurologia e tal, ela começou a ganhar espaço na educação física no movimento. Na década de 90, em paralelo, os Estados Unidos investiu mais do que os recursos sempre dados, super recursos sempre dados para a NASA, em pesquisas de neurologia. E aí se conseguiu ver muita coisa que agora é um benefício para todas as áreas de movimento, corpo, neurologia e tudo mais, e, né, da medicina e tudo mais. Porém, nesse mesmo tempo, enquanto as teorias vinham ao encontro do que se acreditava por trás da educação psicomotora, da psicomotricidade, no trabalho com a criança em movimento, foi também tirada ela das referências bibliográficas que eu tenho visto nos planos curriculares de educação física, né? Então, isso é muito curioso e me chama muita atenção. Enquanto era mais virtual, a gente conseguia fazer muito trabalho, se falar sobre isso sem ser tanto contestado. E hoje, que muito mais estudos tem sobre isso, é justamente a área biológica, né, onde se insere a neurologia, foi colocada à parte e até relacionada a uma série também de crenças e contestações dentro da educação vinculadas à rotulação, à subestimação, a entendimento de criança com menos-valia, né? Então, para não ligar a medicina a essas coisas, né? Na verdade, eu acredito que uma ponderação fosse interessante para podermos não tirar conclusões, não para rotular, mas para poder compreender os processos realmente que estão por trás da nossa ação pedagógica, mas mais do que compreender, nos tornar capaz de fazer mais e melhor nesse processo de desenvolvimento infantil. Por quê? Porque todos esses estudos aí, o grande lance disso tudo é mostrar o quanto a experiência é importante no desenvolvimento, tá? Existem correntes que pensam assim: a maturação ela acontece por si só, vai acontecer desse jeito e aquilo ali, independente, a criança brincando normalmente, aquilo vai lhe dar condições de pleno desenvolvimento. Há crenças, né? A experiência é importante? É, mas para a maturação não. A experiência é importante para a aprendizagem? É, mas para a maturação não. Isso fica meio truncado. É óbvio que o processo maturacional
vai acontecer independente de você ter uma intervenção de experiência, tá? Sobretudo, acontecia ainda, e de uma forma, talvez, na minha opinião, mais razoável, em tempos mais passados, em que a criança era menos sedentária, menos limitada da vivência corporal. Estava na cultura infantil, brincar, se movimentar muito, subir em árvore. As brincadeiras eram em ambientes muito mais ecológicos, muito mais naturais. E a gente não tinha tanta atração em atividades de computador, de joguinhos e tal. Não estou recriminando, eu acho que faz parte da nossa cultura atual. A privação do movimento corporal é que realmente fica prejudicada, e não a utilização de novas tecnologias pelas crianças e adolescentes. Agora, essa experiência corporal, ela foi constatada comparando, né, com mecanismos que observam como é que o sistema nervoso reage. Tá? Então, o sistema nervoso, em função de movimentos, tá, ele tem uma ativação. Como você faz musculação e você potencializa os teus grupamentos musculares, né, dá esse fortalecimento, os movimentos, não esse da musculação, mecânico e repetitivo, mas os movimentos permitem ao sistema nervoso também engordar, crescer, ficar mais vigorosos. E o que é isso? O que tem a ver esse negócio? Tem a ver que a gente pode ter várias formas de recuperação do neurônio, porque era se acreditado também, além de que as células cerebrais tinham funções específicas e não mudavam de lugar, acreditava-se também que neurônio não se recupera, né? Aquilo que eu falei, que mandar para fisioterapia, às vezes era mais, da maioria dos médicos, um procedimento protocolar do que realmente um encaminhamento acreditado numa melhora eficiente. Mas, ainda que para esses casos de encaminhamento médico, por uma lesão, uma ruptura, um esmagamento, um rompimento, seja o que for, seja um caso grave e que possa ali ter, digamos assim, recuperações específicas do neurônio, em se tratando de um desenvolvimento normal, sem lesão, sem problema, da nossa criançada, de nós jovenzinhos, dos adultos e dos idosos, também acontece esse processo natural, que é a plasticidade sináptica e a neurogênese. O que são essas duas coisas? Quanto mais atividade corporal você faz, mais plasticidade sináptica você tem. É o que a gente chama de brotamento. Imagina uma árvore, então aquilo ali é um esquema cheio de neurônios, de axônios, uma rede neural. E nas pontinhas das árvores nascem o quê? Folhinhas, 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 folhinhas. Né? Se aquela árvore estiver em condições favoráveis de desenvolvimento, mais folhinhas, folhinhas, folhinhas ela vai ter. Se o nosso organismo, sobretudo impulsionado pela maturação, faz muitos movimentos, essas redes neuronais vão criar muitas folhinhas, 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 folhinhas. O que são essas folhinhas? São as sinapses. É como se fossem as florzinhas. Acontece que rede neuronal, sinapses nas pontinhas. Essas sinapses, elas começam a se conectar com outras sinapses. Então, a nossa rede de transmissão elétrica de impulsos nervosos vai ficar muito maior, muito mais fortalecida, com muito mais potencial. Essas sinapses, elas não sendo utilizadas, não tendo muitos movimentos, muitas experiências, perceptos, motoras, né? Que é diferente só de um movimento técnico, um movimento repetitivo. Essas sinapses, sobretudo, quanto mais eu tenho dificuldade para realizar, quanto mais eu estou num processo de aprendizagem, quanto mais eu estou ali errando e me esforçando, quanto mais eu estou aprendendo,
mais eu estou criando as sinapses. Se eu tenho uma estrutura neurológica grande, né? Tem a minha estrutura neuronal formada desde que eu nasci, ela vai se desenvolvendo. Se eu não alimentar ela com os movimentos, ela tenderá a deixar várias sinapses desativadas. Várias sinapses desativadas. A neurogênese é um processo de formação de novos neurônios no cérebro, tá? As células cerebrais que ficam dentro do nosso crânio. E as sinapses, elas estão nas pontas dos neurônios. E elas que conduzem o estímulo recebido e a resposta emitida pelo nosso cérebro por todo o organismo até nossas periferias, até a ação motora, até uma percepção tátil, seja lá o que for. A sinaptogênese também, que se chama isso, a neurogênese, são muito beneficiadas pelo trabalho de estimulação através das vivências motoras, ou das vivências psicomotoras, ou vivências de movimento, tá? No vídeo, né, o nosso amigo Anderson, aqui da gerência do GPR TV, de rádio e televisão, ele fez muito bonitinho aí para dar uma ideia do que acontece desde que a criança nasce, como é e vai crescendo, e a estimulação, e como é que acontece essa formação, ligação sináptica viva, ou essa morte, ainda que seja temporária ou eterna, de uma sinapse não utilizada. Então, vejamos aqui, no próximo slide aqui, que a gente vai colocar para vocês. Então, o que acontece? A criança, ao nascer, né, ela tem uma estrutura básica. Aos 3 anos, esses neurônios, a rede neural, já está formada numa quantidade que pode ser utilizada pela vida toda. Mas as sinapses continuam se desenvolvendo em alta velocidade, que são as folhinhas, né? Digamos que a rede neuronal são os galinhos, os troncos, galinhos mais finos e tal. E as sinapses, elas vão, durante todo o processo da nossa vida, ganhando mais conexões ou menos, mais atividade ou menos atividade. Então, elas vão continuando assim nesse processo, elas vão aumentando, mas mais lentamente do que aconteceu até os 3, mais lentamente do que aconteceu entre 3 e 7. E esse processo, ele finaliza, não o processo de sinapse, de produção de sinapse, ele finaliza o processo maturacional por volta de 10 anos. Então, o que acontece? A maturação, gente, é o momento em que está ali todas as sementes e é colocado um super fertilizante. Sementes são as nossas redes neuronais, a maturação é o fertilizante, e quanto mais você movimentar, quanto mais você ativar as áreas cerebrais e a estrutura neurológica através do movimento, mais sinapses você vai fazer. Quanto mais sinapses você fizer, quanto mais sinapses você ativar, quanto mais sinapses estiver aptas e fortalecidas, mielinizadas, para poder passar os estímulos, mais condição você vai dar a essa criança dela poder se relacionar melhor com o mundo. Por quê? Porque ela vai perceber mais, ela vai dominar mais o corpo, ela vai sentir mais o corpo, vai sentir os estímulos externos, ela vai processar as suas ideias e esses estímulos de uma forma mais eficiente. Ela vai conseguir ir além do que ela iria sem a estimulação, tá?
O que a gente tem a ver com isso? Não é assim? Eles já não vão lá para o SESC, vão brincar, e aí ele já tem o processo maturacional, e tudo isso vai dar certo? Sim, com a maioria. E a gente só precisa cuidar com a nossa crença de que esse processo maturacional, na grande maioria das crianças, ele está no seu grande potencial, tá? Eu tendo a acreditar que o estilo de vida hoje, ele está muito aquém nas ofertas de movimento, sejam dentro de escola, seja na família, seja em casa, seja no parquinho, seja no próprio estilo de vida, né? Estão muito menos propensos ao movimento do que uma criança deveria receber de movimento. Várias circunstâncias interferem nisso, mas se acredita também, vamos ver mais adiante nas pesquisas que foram feitas de coordenação com criança, que a gente tem uma impressão que as crianças estão muito mais coordenadas, ou seja, com o seu desenvolvimento coordenativo neurológico muito mais avançados do que elas realmente estão, né? E a expectativa também com relação a isso, às vezes, interfere, porque ela é maior do que a criança dá conta. O que acontece? Se as sinapses não estão sendo usadas, ou se a demanda de movimento, a demanda de experiência, a demanda de uso for reduzida e não for estimulada, elas podem ser eliminadas, elas podem ser desativadas, né? Então, foi isso o que o filmezinho que o Anderson fez acabou nos ilustrando. E aí, veja, eu retirei de um dos artigos isso, mas isso aí é uma constatação dentro da neuroplasticidade, que é o grande lance para o nosso trabalho. Observe, o aprendizado, ou somente a prática de determinada atividade motora, induz a mudanças plásticas e dinâmicas no sistema nervoso. Aquilo que eu falei, neurônios, sinapses, né? Tanto na estrutura, no hardware, quanto na atividade sináptica, que é o nosso software perceptivo, desde que a atividade não seja simples repetição. Parem e pensem na nossa proposta agora, pedagógica. Não é que a criança, nesse momento maturacional em que ela está se formando, está se estruturando, está ganhando as suas noções de corpo, de tempo, de espaço, de discriminações visuais, gustativas, olfativas, integrando essas informações, coordenando essas informações, que elas devem ser feitas de uma forma espontânea, lúdica. E depois elas ainda crescem um pouco, a gente sai da educação psicomotora, ali aos 7 anos, e ela começa a iniciação esportiva geral, e a gente continua dizendo, não bote a criança só numa atividade, aprender só vôlei, ou só handebol, ou só futebol. Deixa a criança ter um grande acervo motor, deixa ela experimentar várias atividades, não está na hora dela entrar numa atividade, numa modalidade única. É por quê? Para não repetir. Para que ela não esteja vivenciando o movimento repetitivo. Essas mudanças plásticas acontecem enquanto você está praticando e experimentando movimentos que estão no processo de aperfeiçoamento, que não está automatizado. Se você bota uma criança no futebol com 4, a gente começa aqui de 4, 5, tem os fraldinhas, né? 4, 5, 6, 7, 8, tá lá no futebol. E se você botar no futebol a criança 4, 5, 6 e só no futebol, obviamente ele deverá estar no futebol, não tanto com essa metodologia lúdica ou diversificada, porque quem bota a criança nos fraldinhas, bota a criança para competir. E para competir, a mentalidade da metodologia de ensino, ela é muito mais repetitiva, porque existe a crença, né, de que quanto mais cedo treinar, mais capacidade de ser um atleta de alto nível vai ocorrer. Não é verdade e está comprovado isso cientificamente. Né? O que ocorre para as crianças que querem ser atleta é uma sobrecarga precoce, uma desestimulação
esse tipo de metodologia não está de acordo com as necessidades e o conforto do desenvolvimento infantil. E, por outro lado, na metodologia que nós estamos propondo, ela prevê exatamente isso, que a criança pratique de forma lúdica, diversificada e voltada para o desenvolvimento perceptivo, porque é o grande boom do desenvolvimento neural, né? Então, isso que está em vermelho não foi acréscimo meu, está escrito nesse artigo, né? E é isso aí, desde que a atividade não seja simples repetição. A neuroplasticidade e a atividade motora, né? Então, às vezes eu boto do lado do motora, psicomotora, ou boto do lado da palavra motora, motricidade. Por quê? Para dar essa noção muito mais que não é só o ato do movimento, mas desse conjunto de coisas que acontecem enquanto você faz uma ação motora, né? Várias coisas interferem numa ação motora. Uma questão psicológica, tem gente que não cai na piscina e não nada mesmo podendo porque teve um trauma, ou porque acha que não consegue, ou porque não se saiu bem no aprendizado, né? Então, ela não faz atividade motora por uma questão que não é o ato do movimento. Ela, mecanicamente, ela está com condições fisiológicas e mecânicas para executar, mas algo não acontece. E como, sobretudo nessa faixa etária que a gente está propondo o trabalho, que é de 4 a 6 anos, a gente vai ter que ter isso em mente, que a gente está trabalhando motricidade ou psicomotricidade, ainda que atividade motora, desenvolvimento motor, sejam termos intercambiados, tá? Mas que não, pelo menos para nós, eles não sejam reducionistas ao ato motor. O que a gente ainda tem a reforçar na compreensão da neuroplasticidade, né? Que a maturação e a experiência, ela promove graus e ritmos de desenvolvimento individualizados. Então, mesmo que você pegue uma criança e vá trabalhar com ela nessa faixa etária de 4 a 6 anos, você vai ver que tem crianças que em alguns aspectos está com uma idade mais velha, mas faz melhor do que a mais nova. Você vai ver que tem crianças que mostram uma grande limitação para fazer um determinado exercício de equilíbrio, mas que às vezes na própria prática, na brincadeira de um dia, ela descobre o ajuste e já deslancha. Você vai descobrir que tem crianças que amadureceu, mas não ajustou ou não integrou algumas habilidades. E aí, o que acontece? Essa criança é problema? Essa criança tem uma doença? Nada disso. Cabe a nós entender que várias habilidades não acontecem por uma falta de integração sensorial. Mas essa integração sensorial, sendo trabalhada pelo professor conscientemente, a criança estabelece no exercício e aquilo é como se desencadeasse automaticamente um processo em que ela vai fazendo essa integração em diversas outras propostas em que ela também não dava conta. Mas ela precisa entender e ser mostrado para ela, ser dado esse feedback. Olha, viu como você fazia, agora olha como você fez. A criança ter consciência que insights não são só cognitivos, né? Existem insights motores. De repente, o corpo saca como é que se faz aquele negócio, tá? Então, observar que as crianças que têm um ritmo de desenvolvimento, às vezes, um pouco aquém para estar confortável para as propostas que a maioria dos seus pares estão fazendo confortavelmente, poder dar a ela a condição de fazer também confortavelmente como os demais, né? Se fala muito em direitos de aprendizagem, mas existe, às vezes, um arranhão aí na compreensão de o desenvolvimento é individual, cada um tem o seu ritmo, vamos respeitar. Ok. E respeitando esse ritmo, reconhecendo esse ritmo,
e por respeitar a criança e entender que a criança, quanto mais confortável ela fica para poder fazer as atividades, mais nós estamos contribuindo, mais nós estamos respeitando. Você respeita quando você ajuda a criança a ter o direito de aprender, de executar, de aprimorar, de vivenciar aquilo que ela quer vivenciar com mais conforto. Então, uma outra questão aqui trata exatamente disso. Então, pensar como é que é essa dinâmica entre movimento e neuroplasticidade. O movimento na infância potencializa o desenvolvimento neurológico, que é o maturacional. A maturação permite a realização de novos e mais complexos movimentos, que, por sua vez, ampliam, assim, a possibilidade de novas e mais complexas aprendizagens. Então, é um ciclo dinâmico e crescente. E nisso eu gosto dessa frase do Piaget, que ainda que ela possa estar sendo contestada para as aprendizagens do ponto de vista do processamento cognitivo, eu acredito que para o motor também, ainda que eu acredite que também para o cognitivo tem seu valor, né? Pode a interpretação minha estar equivocada, mas para o motor eu não tenho dúvida. É o seguinte: aprendizagem e desenvolvimento são coisas distintas, mas intimamente relacionadas. Uma oferece condições para que a outra aconteça. Então, é exatamente isso. A aprendizagem, para mim, é a execução do movimento, cada vez que ela aprende um novo movimento, e o desenvolvimento é a estrutura, é o processo maturacional que vai dando condições para que isso aconteça, e cada vez que essa aprendizagem aconteça, ela dá mais condições de desenvolvimento, dá mais estrutura maturacional, se aproveitando do processo maturacional de uma forma plena, de uma forma em que esses resultados possam ser o mais potencializados possível. Ou, digamos, aproveitando melhor o potencial genético, ambiental, social, neurológico que essa criança tiver. A neuroplasticidade e a atividade motora, né, tanto pelos estudos, por essas grandes sacações, elas não se restringem a esses tópicos que eu vou lhes falar em seguida. Mas a atividade motora na neuroplasticidade, além de mostrar sobre a sua importância na relação com o movimento, ela mostra, sim, a importância na relação com as aprendizagens cognitivas, porque os últimos estudos têm cada vez mais mostrado que, ao contrário do que se pensava, a atividade motora estimula muito a parte do córtex motor. Eles estão vendo as atividades motoras, sobretudo as não repetitivas, estimularem áreas de hipocampo, de cerebelo, em locais em que estão muito diretamente intricados ou imbricados com as funções neurológicas de aprendizagem, de organização, de decodificação, de processamento, enfim, cognitivo, tá? Com as áreas executivas. E, por exemplo, as pesquisas que viram com o hipocampo mostram uma relação da importância da atividade física na interferência da cognição no processo de envelhecimento. Tá? Então, os Alzheimers da vida parecem ser muito mais aplacados quando se tem essas estimulações neurológicas em função da atividade motora e também, por exemplo, funções como memória, como decodificações e tal, elas são estimuladas. Enfim, nós não estamos aqui num curso de neurologia, né? Tem muito assunto sobre isso, e temos bibliografia, e para quem se interessar, eu acho que é fantástico, deve seguir a fundo. Agora, o que aconteceu então com a neuroplasticidade e a atividade motora? Com esses estudos, eles vieram
legitimar a importância da experiência motora no processo de maturação. Veio mostrar a perspectiva dos trabalhos com movimentos funcionais, musculação e fisioterapia, né? Hoje em dia fala-se muito na musculação funcional. O que é o funcional? O que aconteceu? Aconteceu que ao invés de terem nas salas só movimento, máquinas e equipamentos, materiais que são favoráveis para movimentos repetitivos, para desenvolver músculos, né? Botaram também muita coisa, sobretudo ligada ao equilíbrio, né? Que é a primeira base perceptiva que te coloca em condições de conforto com o mundo, que é o domínio do seu próprio corpo, a percepção do seu próprio corpo. Então, e essa primeira área, né, de postura, de respiração, de equilíbrio, que está ligada a uma área funcional no cérebro, ela é a base de todas as atividades motoras e está intimamente relacionada com todas as outras áreas perceptivas. Então, isso foi um acréscimo muito interessante, transformar as musculações aí em musculação funcional, se o nome não é esse, treinamento funcional, seja o que for, foi um plus interessante, porque os adultos, nas atividades até de ginásticas ritmadas, eles exercitam um pouco mais de coordenação. Nas atividades, por exemplo, de dança, né? Os idosos vão para a dança de salão, isso é fantástico para eles, porque também continua trabalhando funções neurológicas importantes, né? De estruturação espaço e tempo, né? Com seus ritmos e tudo mais. Mas, além disso, a gente vê também que a fisioterapia mudou, né? Tradicionalmente, a fisioterapia era muito mecânica. E hoje, a fisioterapia, que você pega lá um pedaço de pilates, pega várias outras técnicas e tal, e você vê que coloca as pessoas a executarem movimentos mais globais, mais integrados, ter uma consciência corporal, né? Hoje, as ARPGs, as várias metodologias que estão preocupadas com a consciência corporal. Consciência corporal é a percepção do próprio corpo, percepção de si, percepção de vários elementos que nos são permitidos por uma capacidade de desenvolvimento neurológico, neurofisiológico, né? Outra coisa, desmistificou, né, a crença de que o neurônio não se regenera e que sua dinâmica é determinada também pela maturação. Nesse caso, gente, vale reforçar que sinapses e potencialização neuronal acontece em todo o processo da sua vida, inclusive na terceira idade. As pessoas ficam dizendo assim, depois de determinada idade, tudo vai caindo a ladeira, você vai perdendo isso, perde aquilo, perde aquele outro, então perde músculo, vai fazer musculação, perde não sei o que e tal. Mas se tem uma coisa que você pode ganhar e muito rápido e muito útil, dá muita autonomia, muita independência, é essa condição da neuroplasticidade. Vocês fazendo propostas para idosos de atividades motoras coordenadas não repetitivas, você vai ajudar a ativá-los, mais sinapses, ajudar a que a estrutura neurológica não só envelheça e não se perde, não se degenere tão rápido, no mínimo você diminui o ritmo de envelhecimento e de degeneração. No máximo, você vai conseguir até pegar idosos que foram sedentários, com poucas experiências coordenativas, poucas experiências motoras, esportivas, e conseguir com que eles adquiram habilidades que eles nunca fizeram antes. Então, aquela curva de desenvolvimento, e quando eu falava em desenvolvimento na terceira idade, as pessoas falavam, mas tem desenvolvimento na terceira idade? Tem sim. Se você pegar um idoso e fazer uma avaliação perceptomotora dele e estabelecer, estimular através de um programa de exercícios, você poderá constatar sim que esse desenvolvimento acontece também na terceira idade, e não só com criança. Agora,
considerando que a criança está nesse marco crítico de grande impulso maturacional, é uma responsabilidade muito grande nos darmos conta disso e ver o que podemos fazer com isso. E outro aspecto é o seguinte, uma criança com muito mais habilidade, com muito mais conforto, com muito mais condição condição satisfatória de superar os desafios, de fazer as coisas que as outras crianças fazem, de poder aprender o que ela se propôs a aprender ao invés de ter que sair porque se frustrou, essa criança, junto com esse desenvolvimento motor, ela está tendo um desenvolvimento de autoestima, de autoimagem, muito mais saudável, muito mais positivo, muito mais confortável. E isso, na terceira idade, já passou muito tempo. Se ela foi beneficiada na infância, ela pode ter toda uma história de escolhas e do modo dela de ser, de estar no mundo, de fazer coisas, de se ver, né, de ter um conceito sobre si muito mais positivo. Então, e também a minha experiência mostra que crianças que possam ter essas experiências, elas desenvolvem mais as percepções em gerais e são as mesmas percepções que elas usam na sala de aula. Então, ela poderá também gastar menos energia para aprender, porque ela estará mais potencializada nas suas discriminações para poder captar, decodificar os estímulos, as propostas pedagógicas como um todo. Também, com isso, né, vem uma desmistificação e a crença de que a lesão de células cerebrais torna aquela função, né, ou a função daquela área que essa célula foi lesada, irreversível, que é aquele outro processo em que já se verificou a adaptação de células de uma área cerebral para a outra, assumindo a função diferenciada daquela que ela executava na área anterior. A gente agora vai entrar numa temática que é sobre o desenvolvimento motor. E com o desenvolvimento motor, eu prefiro que a gente aprofunde um pouco mais a partir de amanhã. Amanhã a gente dá uma explanada sobre isso e vamos começar a ilustrar toda essa parte que a gente tratou agora sobre a importância da experiência no movimento, a sua lógica de fundamentação da nossa proposta, ou seja, foi nesse dia, vou recapitular, nós fizemos a compreensão de que a gente, como um grande panorama nacional, estamos em déficit com o trabalho com criança, que a gente precisa fazer um trabalho que não mostre também o que acontece no mundo todo, nas desistências e frustrações das crianças com relação aos programas infantis de esporte. Nós estamos com uma nova proposta. Essa proposta se fundamenta em aspectos que fazem com que a criança possa se desenvolver e ser capaz de aprender o esporte, sendo ela partindo de qualquer nível de aptidão. Que essa proposta está fundamentada em educação psicomotora e ela tem essa crença de que qualquer nível é capaz de se desenvolver a ponto de viver satisfatoriamente uma aprendizagem esportiva. Por quê? Porque a neuroplasticidade, que já vem sendo falada teoricamente por grandes gênios no mundo hoje, está constatada com instrumentos de pesquisa, a sua veracidade, e então nós temos sim como colocar a maioria das crianças, ou todas as crianças que venham até nós, em condições de viver o esporte, pelo menos enquanto um direito de cidadania, né? Obviamente que as crianças que já têm tendência a ser um atleta e queiram ser, eles serão mais e melhor. Vários deles que nunca nem chegariam a saber que teriam esse potencial, porque em determinado momento não se achou tão bom para isso, vai poder também ser um grande atleta. Não há dúvida de que as crianças trabalhadas para se sentirem confortáveis com o esporte, poder superar desafios na sua corporeidade, elas vão estar engrossando o número de potenciais atletas. Mas, ainda que não venha a ser atleta,
nós temos um compromisso maior, que é o direito das crianças aprenderem o esporte e poder ter muito mais pessoas nesse Brasil com condições de viver o esporte como lazer, como participação, como sociabilização. Hoje, a gente ligar no final de semana para 12 amigos e fazer 2 times de 6 grupos para jogar voleibol, eu pergunto a todo mundo e para mim é impossível, eu não sei para vocês, mas eu acredito que ainda seja. Chamar para jogar handebol, chamar para jogar um basquete, o que se aprendeu na escola, os cidadãos comuns que não viraram atleta, não tem mais hoje uma condição de vivenciar fora da escola. Dentro da escola, o esporte também não está sendo lá tão incentivado. E o esporte é um patrimônio cultural e histórico da humanidade. E no SESC, a nossa proposta é esporte. E a gente está tentando fazer o melhor possível. Aqui, com essa proposta agora, fundamentamos nessa manhã o que nos levou a fazer essa proposta, o que fundamenta, qual é a razão, o que se acredita e por que se acredita nisso. Eu sei que está todo mundo muito afim de entender o que está fazendo e fazer mais e melhor, né? A função de um recreador é nobre, é importante e tem a sua característica, a sua metodologia. Nós somos educadores físicos. Nós temos uma proposta diferente do recreador. Ainda que as atividades sejam numa metodologia lúdica, o nosso arcabouço teórico não é fundamentado numa recreação espontânea ou numa atividade espontaneísta. Nós somos profissionais que estamos atuando numa área bastante sofisticada, né? É um orgulho para a gente poder aprender mais, poder aplicar bem e poder fazer a diferença. O SESC fazer a diferença. Então, até amanhã de manhã, às 9h30, nós vamos seguir o nosso curso, abrindo com o tema Desenvolvimento Motor.